Bora lá, vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai falar tanto de inquérito policial como de ação penal, né? As duas aulas vão ser. Essa aula vai ser uma revisão das últimas duas aulas, até para que vocês possam sanar as dúvidas, a gente possa ter um diálogo maior. Como eu já falei, né? Eu estou vendo que tem gente que acabou de entrar, qualquer coisa, ou me interrompe, fale, ou se não, manda uma mensagem aqui no chat. Começando a falar de inquérito policial, né, como vocês já viram, que o inquérito policial ele nada mais é do que uma investigação feita pela polícia judiciária. A polícia judiciária, ela pode ser a polícia civil ou a polícia federal, né? Lembrando que a polícia federal ela faz tanto a polícia judiciária, a parte de investigação, quanto a polícia ostensiva. Então, a polícia judiciária é como se fosse uma junção da PM e da polícia civil no âmbito federal. E, pessoal, aí já vai a primeira pergunta. Eu sei que está lá no outro vídeo, mas eu gosto de perguntar, gosto de reforçar, porque esse tipo de coisa cai em concurso para enganar vocês como pegadinha. Me digam uma coisa, a polícia judiciária, ela é subordinada a qual dos três poderes? Executivo, legislativo ou judiciário? Executivo. Exatamente, executivo. E justamente é essa pegadinha que existe. Porque quando tu coloca a polícia judiciária, né, as pessoas elas pensam, deve ser judiciária, né? Deve ser o poder judiciário. E daí é o que um aluno da outra sala brincou. Pô, o cavalo branco de Napoleão, que cor é? Né? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? É essa a pergunta, né? A que poderia estar submetida a polícia judiciária? E daí a gente descobre que o cavalo branco de Napoleão não é branco. Isso é uma questão muito importante aí. Poderes investigatórios do Ministério Público, né? O Ministério Público, uma parte da doutrina diz que o Ministério Público ele tem o poder de investigar e outra parte diz que ele não deve investigar. Quem diz que ele não deve investigar, que ele não pode investigar, usa como principais argumentos que não está definido na Constituição que o Ministério Público pode investigar, mas apenas numa lei federal. E quem alega que o Ministério Público tem o poder de investigar diz que a lei federal, né, a lei orgânica do Ministério Público, já seria suficiente. E daí tem uma questão importante aí, que é a fiscalização. Se o Ministério Público está investigando, se o Ministério Público tem a função de investigar, quem é que vai fiscalizar as investigações? Quem que vai exercer essa função de extrema importância? A gente sabe que em determinados momentos pode acontecer de ter uma certa desídia por parte do Ministério Público, uma certa... Professor. Pode falar, Alexandre. Só para pedir para o Carlos desligar o microfone dele, tá dando microfonia. Tá, calma aí que eu consigo desligar todos os áudios daqui. Vou desligar todos os áudios. O do Carlos sequer está conectado aqui. O áudio. Mas eu estou aberto aqui, depois qualquer coisa eu... Ele está conectando, professor. Oi? Ele só está na webcam, mas o áudio não está aparecendo. Vamos lá. O dele parece para mim conectando o áudio. Sim, para mim também. Mas vamos lá. O que acontece? O Ministério Público, a gente sabe que muitas vezes a polícia, muitas vezes não, né? Vamos ser sinceros, são poucas vezes que a polícia, de alguma forma, faz corpo mole para investigar alguma coisa.
né? Mas eventualmente a polícia pode fazer corpo mole. E daí o Ministério Público, ele, nesses casos em que a polícia está fazendo corpo mole, ou se não, que haja fundadas suspeitas de que a polícia esteja tentando proteger alguém, esteja de alguma forma tentando orientar a investigação, não para descobrir quem é o verdadeiro culpado, não que para buscar o verdadeiro culpado, mas sim para acobertar aquele culpado. Nesses casos, como exceções, eu acredito que o Ministério Público possa investigar. Nos demais casos, né, quando não tem suspeita, não tem motivos para que justifiquem a retirada da investigação da polícia, eu não vejo motivo para o Ministério Público investigar, tá certo? Até porque a função fiscalizatória do Ministério Público é muito importante. E outra coisa, tudo que o Ministério Público manda o delegado fazer, ele deve fazer. Então, vocês lembram, pessoal, que enquanto o advogado requer, o Ministério Público requisita a autoridade policial as diligências, a juntada de documentos. Então, tudo que o Ministério Público pede, o delegado ele deve cumprir, a não ser que seja algo ilegal. Dessa forma, qual seria a justificativa do Ministério Público investigar? Entenderam? E vamos lá. Qual é a finalidade do inquérito policial? A primeira finalidade é angariar elementos para acusação e para defesa, né? Não só para acusação, mas para as duas partes, porque muitas vezes a pessoa que está sendo investigada, ela aparece em provas na fase policial que aquela pessoa possa não ter cometido aquele crime, ou se não, que a pessoa possa ter praticado em estado de necessidade, legítima defesa, ou mesmo que haja alguma atenuante lá. E nesse caso, o delegado, a autoridade policial, deve apresentar essas provas no inquérito policial, né? Lembrando que o inquérito policial, ele não busca culpabilizar alguém, mas sim trazer elementos que possam subsidiar, tanto para a defesa quanto a acusação, um pré-processo, né? Uma investigação que seja justa. Dessa forma, a polícia ela tem que pensar com isenção, até porque se ela está investigando e se ela indicia um inocente, é provável que um culpado fique impune, né? Então, por conta disso, é importante que a polícia angarie não apenas elementos que possam servir para a acusação, mas muitas vezes que angarie elementos também que possam, de alguma forma, auxiliar a defesa. Tá? E quando eu digo elementos para acusação, eu estou falando de uma acusação já não em fase judicial, né? Uma vez que os elementos do inquérito policial não servem para condenar uma pessoa, né? Somente eles, né? Precisa de mais elementos. Ele é um procedimento administrativo, né? Até por isso, né? E daí fica claro, olha, realmente a polícia judiciária é submetida ao poder executivo justamente porque essa parte judicial não está na mão do poder executivo, mas apenas funções administrativas. E como procedimento administrativo não pode estar, não é submetido ao contraditório, tá certo? O que se busca lá no inquérito policial, né? Qual é o objetivo do inquérito policial no que concerne a função dele? É provar a materialidade e conseguir indícios de autoria daquele crime. O que é materialidade? Alguém pode me responder o que é materialidade?
Ou pelo chat ou pelo microfone. Alguém pode me responder o que é materialidade? Pode ser algum DNA de alguma do acusado, alguma coisa assim? Não, o DNA do acusado, Zac, seria, seria uma Perícia. prova, mas não seria materialidade. É o próprio fato? Tá indo nessa. Continua nessa linha, Alexandre. Tá indo bem. Não É a pode. comprovação que houve crime. Exatamente, Natália. É a prova de que houve o crime. A materialidade é a prova da existência do fato. Então, o que é a prova da materialidade num homicídio? Né? A O prova... corpo. O corpo da vítima, né? Isso, o corpo já periciado mostrando que aquela morte não foi uma morte natural ou não foi uma morte acidental, né? Mas foi o que a gente chama de morte violenta, né? Que foi uma morte que foi uma morte causada por fatores externos. Pessoal, daqui 10 minutos vai cair e daí eu vou voltar, tá certo? Eles já estão me avisando que daqui 10 minutos vai cair. Então, a prova da materialidade é a prova de que o crime efetivamente ocorreu. É a prova de que aquele fato realmente é um fato criminoso e que deve ser processado. Imagina só, outra prova da materialidade é a prova de que houve um roubo, ou se não que houve um furto. Tá? Vamos supor, no caso do estelionato cometido por meio de um cheque. Então, é aquele cheque que foi utilizado para cometer o estelionato. E depois da prova da materialidade também se busca indício de autoria, porque não adianta eu ter a prova de que um crime ocorreu e não existe uma pessoa que possa ser processada, né? Uma pessoa que possa, ao final do processo, ser condenada ou ser absolvida pela prática daquele crime, né? E tudo essa prova de materialidade, esses indícios de autoria buscam, na verdade, subsidiar a ação penal, subsidiar a denúncia. Vamos falar um pouquinho de função aqui. Quais são as funções do juiz e do Ministério Público no inquérito policial? Do Ministério Público a gente já viu que é fiscalizar, é fazer a fiscalização para ver se as investigações estão ocorrendo da forma correta, se o delegado não está cometendo nenhum abuso, se ele não está sendo negligente, se ele não está tentando proteger de alguma forma alguém. E a do juiz? A do juiz é garantir os direitos do acusado, né? Quando a gente diz garantir os direitos do acusado, é por isso que é daí que vem o juízo de garantias. Tá? Quando a gente e uma coisa bem importante, garantir os direitos do acusado não é defender o acusado, é verificar se a lei está sendo garantir que a lei seja aplicada corretamente, garantir que não vão haver abusos, não vai haver nada contra a lei naquele inquérito policial. Então, por exemplo, o delegado ou o promotor, eles requerem para o juiz que seja quebrado o sigilo telefônico, que seja feita escutas telefônicas. O juiz ele tem que ver se aquela quebra de sigilo telefônico é uma quebra de sigilo telefônico legal ou ilegal. Se é uma quebra de sigilo telefônico que está ou não amparada por lei, tá certo? Lembrando, por exemplo, vocês vão ver mais para frente que o sigilo telefônico, né, a quebra de sigilo telefônico deve ocorrer somente se não for possível fazer a prova de outro modo. E daí imagina que instaurou um inquérito policial, não ouviu nenhuma testemunha, o delegado já solicite a quebra do sigilo telefônico. Seria uma quebra de sigilo telefônico legal ou ilegal essa aí? O que vocês acham? Ilegal, né? Exatamente. Ilegal.
Por quê? Exatamente, é legal. Por quê? Porque Não prova nenhum indício, não tem nada forte o suficiente para. é aquele negócio, você tem que demonstrar que a prova não pode ser colhida de outro modo que não a quebra do sigilo telefônico. Então, o juiz ele vai garantir que garantir a aplicação correta da lei, né? Por exemplo, vai verificar se é necessário proceder com a prisão preventiva, prisão temporária do acusado, se precisa fazer busca e apreensão, ele vai garantir o fiel cumprimento da lei. Tá? E como a gente já conversou rapidamente, também o inquérito policial ele tem um caráter inquisitorial, em que não há o exercício do contraditório e da ampla defesa. É até por isso que o delegado ele verifica a pertinência dos pedidos da defesa, para ver se, olha, pode ou não a defesa, isso é pertinente ou não. Né? Logicamente, se o delegado tiver bom senso, né, e trabalhar com advogados também que tenham bom senso, ele vai deferir a maior parte dos pedidos, uma vez que para ele é interessante pegar o culpado, né, e não alguém que não tenha relação nenhuma. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente, né, o investigado, ele tenha saído do país naquela data, né, na data que teria ocorrido o crime, e não e teria, a gente está falando de um crime que tem que ser cometido presencialmente. E daí ele fala, olha, eu estava fora do país, mas tem um problema, eu perdi meu passaporte. Né? Eu não tenho como demonstrar o passaporte, mas eu sei que na Polícia Federal fica registrada toda entrada e saída. Pode mandar um ofício para a Polícia Federal para demonstrar que eu não estava no país naquela data? Obviamente, um delegado de bom senso vai mandar um ofício, porque daí ele já acaba com essa linha de investigação, uma vez que claramente não foi aquela pessoa, correto? Né? E por ser inquisitorial, né, o inquérito policial ele é informativo, né? E é por isso que não se pode condenar alguém somente pelas provas angariadas em sede de inquérito policial. É preciso que haja outras provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Tá? Além disso, ele é sigiloso, né? Sigiloso para, obviamente, ele é sigiloso para o público em geral, não para as partes. As partes elas devem saber por que elas estão sendo investigadas, tá certo? Elas devem saber o que a autoridade está investigando. Obviamente, elas só sabem o que está sendo investigado depois de efetuada a diligência. Então, por exemplo, Alexandre, se você estiver sendo alvo de uma escuta telefônica, de uma interceptação telefônica, o seu advogado não vai saber enquanto perdurar a interceptação. Ele só vai saber da interceptação telefônica depois que já tiverem sido colhidas todas as provas e a interceptação telefônica for apresentada ao inquérito policial. Por quê? Porque senão você é ciente de que estava sendo interceptado, pararia de falar por telefone questões que poderiam demonstrar a sua culpa. Ok? Além disso, ele é escrito, né? Ou seja, ele tem que ser apresentado de forma escrita. Então, por exemplo, mesmo que o procedimento que os testemunhos ou os interrogatórios sejam gravados, é necessário também transcrever o teor desse depoimento. E ele é indisponível. O que significa que ele é indisponível? Indisponível significa... Professor, Oi? Moisés, Oi, Moisés. eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte do sigiloso, né? Porque assim, o advogado da outra parte, ele não pode saber que o cliente dele, ou então até mesmo ele está tendo a escuta dele está sendo gravada. Então, não, é o que acontece. O advogado
e a parte, eles sabem, eles têm conhecimento das provas já produzidas, não das provas que estão sendo produzidas. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica, a gente teria, o advogado só tem acesso depois de concluídas as escutas, né? Depois que as escutas já tenham sido suspensas. Uma busca e apreensão, o advogado ele só tem acesso à busca e apreensão no momento da busca, né? No momento que a polícia está realizando a busca e apreensão, ou talvez depois do ato ter realizado. Por quê? Para evitar que as partes, de alguma forma, tornem impossível a colheita de provas. Entendeu agora? Não, agora ficou mais claro. Porque no caso, assim, no caso de produção de provas, o advogado, ou no caso o cliente, não tem acesso a isso. Só depois de produzida. Ok, então beleza. Agora ficou mais claro. Obrigado. Pessoal, vai cair aqui e daí eu já vou puxar outra sala, tá?